Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Esse é o episódio 15. Eu sou o Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, galera? E Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, pessoal? E hoje a gente vai falar das adaptações cinematográficas do mestre do horror, Stephen King. King é um dos nossos autores favoritos e tem uma carreira de mais de 40 anos e mais de 80. Isso mesmo, 80. Gustavo, como um paulistano falaria esse número? Porra, meu, 80, né, meu? 80, meu. books, meu. 80 livradas, meu, na sua cara. 80 adaptações, não 80 livros. Nossa. 80 adaptações pra TV ou pra cinema. Adaptações diretas do seu trabalho. Fora assim, ele escreve o livro... por exemplo, vamos supor que o livro Velozes e Furiosos tenha sido escrito pelo Stephen King. Ele escreveu os outros 8 filmes são adaptações indiretas. Esse número de mais de 80 não conta essas continuações, pra vocês terem uma ideia. São 40 anos bastante prolíficos na carreira desse autor, mestre do horror, que não escreveu só histórias de horror, não teve só histórias de horror adaptadas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje também. A gente vai comentar sobre algumas das nossas produções favoritas que envolvem Stephen King. Algumas delas ele escreveu também o roteiro, outras ele só ofereceu o material original. Algumas a gente não gostou, algumas a gente gostou, algumas a gente pode ter achado absolutamente desnecessárias e a gente vai debater o porquê. E embora a resposta seja simples, a gente vai debater o porquê o Stephen King é ainda tão adaptado para as telas de todos os tamanhos, 40 anos depois de iniciar sua carreira como novelista. Vem com a gente que a gente resolve isso pra você em meia hora. There are monsters inside all of us. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Meia hora. Esse programa tem que ser resolvido em meia hora. Valendo! Gusta, você já é um fã de Stephen King, da obra escrita há algum tempo, né? Uma coisa que a gente tem que considerar. Você já leu muita coisa dele? Tem alguma coisa que você acha mais especial, assim? Que você fala, nossa, que livro espetacular e tal. Tenha sido adaptado ou não? Vamos só fazer um panorama de quem é o Stephen primeiro, pra gente. Eu sou fã. A gente já comentou sobre eu ser apaixonado em obras de terror, né? E eu acho que um pouco da minha paixão por esse universo veio do Stephen King. E eu acho que o primeiro livro que eu li dele inteiro, de cabo a rabo, foi o Christine. Então eu tenho um apreço bem... Nossa, o meu também! Que coincidência! Eu tenho um apreço bem grande por esse livro. Eu acho um livro muito bom, porque é um tema bem... nada a ver, né? Um carro assassino. E aí, daí pra frente, eu comecei a ler tudo dele. Assim, não tudo, porque ele tem muita coisa, e a gente acho que vai conversar um pouco sobre isso.
Ele tem algumas coisas bem ruins, mas ele tem muitas obras boas. E pra mim a obra-prima dele é Dança da Morte. É um dos melhores filmes dele. E eu não quis reler ele agora na pandemia pra não chorar. Porque Eu ele reli, fala... você acredita? Você releu? Eu reli esse filme Porque ele é- mas- na pandemia. Mas você releu por causa do contexto? Porque ele é um livro... Deu muita vontade, porque assim, eu leio meio rápido as coisas. Então, assim, o que acontece? Depois de um tempo, tem alguns livros que eu não lembro absolutamente nada sobre eles. E aí eu me peguei pensando que eu não lembrava nada sobre o Dança da Morte. E aí eu falei, não, eu vou ler Então, de novo. Aí eu faz comecei uma a ler, sinopse voltei aí a ler já, e falei, então. tá, beleza. O Dança da Morte, gente, vocês vão adorar essa sinopse, vocês que estão nos ouvindo. O que acontece? Tá todo mundo levando a sua vida normal, mas aparece um vírus mortal Olha só que coisa. com uma taxa gigantesca de mortalidade lá, e ele foge, esse vírus escapa de um complexo militar, e ele acaba contaminando todos os Estados Unidos e, eventualmente, o livro dá a entender que todo o mundo. Só que o vírus tem uma taxa de mortalidade de 95%, são os números que eles especulam. E aí é a sociedade ruindo por causa disso, e depois o Stephen, depois que ele faz esse desenho de como o vírus vai matar essas pessoas, ele parte para um segundo ato do livro dele, e aí sim ele vai pra pegada mais sobrenatural, que ele costuma usar mesmo, e aí ele o livro pega uma outra vertente. Mas é um livro espetacular, difícil de ler na pandemia, e muito grande, mas é um livro espetacular. Ele é bem grande, Já que um dos você maiores. já deu essa ponta, é bom falar que Dança da Morte, The Stand, também está sendo adaptado para uma série de TV. Agora vai ser uma série, já tá rolando a série, ela tá disponível. Stars Play, né? É uma série que vai estar com os personagens originais do livro A Dança da Morte, que o título original é The Stand. The Stand porque é um grupo de pessoas que se juntam por algum motivo misterioso pra lutar contra o mal. No fim da história é a Bíblia. É a Bíblia. Os Power Rangers. Lucas, e a sua experiência com o Stephen? Como é que ela tem sido? Eu sei que você leu um pouco menos, mas você já leu algumas coisas dele. O que você achou? Bem menos, nossa, já li bem menos. Na verdade, eu sou o contrário do Gustavo, eu já não sou muito fã de horror. Nem pra livro, nem pra filme. Então eu demorei a começar a pegar Stephen King pra ler por causa disso. Porque ele é coisa que começa do horror, né? Então, não é muito minha praia, não. Só que o cara é elogiado pra todo mundo, tem uma pancada de filme e série adaptada. E não tem muitos filmes, alguns filmes aí que eu gosto muito, que a gente vai falar mais pra frente, né? Que são adaptações dos livros dele, que não são de horror. Falei, vou dar uma chance. Aí eu comecei a pesquisar, então os que eu li dele não fogem bastante dessa vertente sobrenatural. O que eu li foi... O que você leu dele? Eu li Mr. Mercedes, que ele conta sobre um serial killer, um psicopata e um detetive tentando encontrar ele. E Novembro de 63, que, nossa, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Novembro de 63, ele fala de viagem no tempo, e eles voltam lá no assassinato do presidente Kennedy, eles têm um plano pra tentar impedir, é bem legal. Quando é que o presidente Kennedy morreu mesmo? Novembro de 63. E a questão desses livros é que os dois viraram série também, né? Você chegou a ver? Cara, eu dei uma chance pra do Novembro de 63. Quando eu terminei o livro, eu adorei aquele livro. Ele é um calhamaço de quase uns 1000 páginas. Pouco menos de 1000 páginas, eu acho que ele tem. E eu li rapidão. Quando eu terminei, eu fui pesquisar se tinha um filme adaptado. Tinha uma série que é com o James Franco. E eu comecei a ver, super difícil de achar, tive que baixar. E comecei a ver, assisti uns 2 episódios e deixei. Nossa, horrível. Não é legal, não. Ruim a série? Né? Com o James Franco ou a série? Com o James Franco. Aquele negócio que você vai assistindo, você vai falando, nossa, meu livro é tão bom, não é possível que fizeram isso, cara. É possível. O primeiro episódio até que é legalzinho, depois vai desandando. Aproveitando que você pegou essa ponte, eu vou voltar pro Gusta,
porque ele falou sobre o Dança da Morte ser o livro preferido dele. Então já é de se imaginar que o seu livro preferido do Stephen King não é a sua adaptação preferida dele, né? Porque a série é muito nova e meio inacessível e tal. Qual você diria que é a sua adaptação preferida da obra do Stephen? Eu acho que é o Iluminado. Eu acho. É que tem muitas, né? Eu assisti Um Sonho de Liberdade... Mais de 80. Eu assisti Um Sonho de Liberdade bem recente. Eu achei um filme muito, muito bom. Ele se sustenta absurdamente como filme mesmo. Assim como Iluminado. Mas eu ainda prefiro Iluminado. Eu acho que Um Sonho de Liberdade funciona mais no papel. Eu acho que o Iluminado funciona bem também na tela, assim como funciona no papel. O conto, né, do Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Xoxera. Ele é... O que eu acho? Eu acho que no papel ele funciona bem porque tem alguns detalhezinhos que o Stephen King gosta de colocar e eu amo. Que é, por exemplo, ele apresenta o personagem do Andy. Se eu não me engano é Andy, o personagem que entra na cadeia e... Andy. Tem aquela coisa ali toda que eu não posso contar o final. Mas ele apresenta ele como um personagem muito, muito asseado e que sempre tá com as unhas bem feitas. Então o narrador sempre percebe que ele tá com as unhas limpas, muito bem limpas. Então é um detalhe que lá no começo do livro ele coloca e no final você fala assim... Ah, é por isso que ele tá sempre com a unha limpa. Porque ele fez aquele negócio lá, que no final do filme a gente fica sabendo. Então eu gosto muito disso. E no filme são detalhes que não dá, que perdeu, assim. Mas acho muito bom o filme. Não, se a gente gastar se a gente for falar do Stephen como escritor, a gente vai ter que fazer um podcast inteiro. Não um episódio, um podcast inteiro. Só pra falar do talento dele como escritor, porque ele é um espetáculo, né? Deixa eu só fazer uma ponta sobre o Novembro de 63. É uma série da Hulu. E ela tem o Stephen King envolvido, é o autor da obra original, né? E o J.J. Abrams tá na produção. É o J.J. Abrams, eu é verdade. Que é curioso do J.J. cara. Abrams, que também é um cara que tem uma obra meio instável, né? Tipo assim, ele tem espetáculos no currículo dele, tem Lost e outras coisas. Tem Lost. Ele é muito bom. Ele tem Lost, ao mesmo tempo ele tem Lost. Star Trek. Star Trek é dele Star também, Trek, né? Mas ao mesmo tempo ele dirigiu... E o novo Star Wars também. Os famigerados novos Star Wars, né? Os últimos dois. Sim. Então, Mas tem uma aparentemente... obra muito boa do J.J. Abrams que eu aconselho e é muito Stephen King, que é Super 8. Assistam. É muito boa. Eu achei que era Lost. Eu recomendo Lost. Não, Lost todo mundo tem que assistir, né? É obrigação. Gente, Super 8 é dele? Super 8 é dele. Eu tinha na minha cabeça, eu assisti no cinema. É tipo um Stranger Things, né? Eu assisti no cinema e na minha cabeça que era Steven Spielberg. Até hoje. Nunca mais vi o filme, na minha cabeça era Steven Spielberg. Pego pela culatra. Eu não sei nem de que filme vocês estão falando, gente. Eu acho que é do J.J. Abrams, sim. Lucas, e qual é a sua adaptação do Stephen preferida pro cinema ou pra TV? A Espera de um Milagre. Cara, eu demorei a assistir ele. Assim, na verdade, eu assisti ele... Eu lembro que ele passava muito no SBT, quando eu era criança. Aí passava lá no Cine Belas Artes. O filme tem 3 horas, começava meia-noite. Eu nunca assisti inteiro. E aí, sempre comecei a assistir, gostava demais do filme, eu nunca terminei de ver. Aí, fui assistir, assim, se eu não me engano, ano passado. Deve ter uns 2 anos no máximo que eu fui pegar ele pra assistir inteiro. E adorei o filme. Cara, tem Tom Hanks, cara. Tom Hanks, raramente ele faz alguma coisa ruim, né? Raramente ele erra. A carteirada do Tom Hanks. Já dá a carteiragem. Tem o Tom Hanks, eu já... vai muito bem, né? Já vou assistir. É baseado no livro do Stephen King. Tem o Tom Hanks. Cara, não tem por que você não ver esse filme. Como é que é a história do filme? Eu não sei a história. Eles passam na prisão. Eu nunca vi. O título original dele é The Green Mile. É isso mesmo, né? O título original dele é... O Tom Hanks, ele é um guarda de carcereiro. prisão, e aí ele tá... Um carcereiro, guarda de prisão, fugiu a palavra. É um carcereiro, muito bem. É um guarda de prisão, gente. E... ele é um carcereiro e ele começa a trocar uma ideia com um cara que tá no corredor da morte lá, e esse cara é meio tem uns poderes, um negócio assim. A história é muito bonita, mas ela é meio... Chega um cara lá no corredor da morte... que ele é um gigante, assim, só que ele tem um jeito bem infantil, assim, e ele fala que ele é inocente o tempo todo. E aí o filme vai se desenrolando através dele. E, igual o Luiz falou, ele tem os poderes sobrenaturais, e aí
gira em torno tanto dessa parte sobrenatural quanto do dilema dele tá indo pro corredor da morte, das pessoas que trabalham com isso e dele ser inocente, talvez. Não, e o Stephen King, o negócio que ele faz muito bem e que é muito bem traduzido em várias das obras dele pro cinema, ele é um escritor de coisas sobrenaturais, isso é mais do que claro pra todo mundo, mas se as histórias dele não dependessem dos elementos sobrenaturais, as principais, como é o caso de Um Sonho de Liberdade, por exemplo, ele tem um trabalho humano e um trabalho de desenvolvimento de personagem nas histórias dele que é assim, inacreditável, é muito impressionante de ver. O próprio A Espera de um Milagre, você tá falando... Se você tirasse o sobrenatural do filme, o filme ainda funcionaria bem demais com a dinâmica humana o carcereiro que sabe que aquele cara vai morrer e o jeito que aquele cara vai morrer. O drama do filme. Sem saber se ele é inocente ou não. Tudo aquilo... Sim, o Stephen tem um trabalho... É um pouco assustador pra uma pessoa que escreve do jeito que ele escreve, ele sempre ter trabalhos de tanta qualidade assim, né? Sim. Ele conseguir trazer obras tão boas e conseguir ter boas adaptações também no processo. A gente fala 80 filmes, né? Então, assim, eu já vi uma porção deles. É até difícil apontar qual eu acho melhor. Mas talvez o que eu acho mais interessante ser Um Sonho de Liberdade. O Sonho de Liberdade foi por muito tempo, gente, o melhor filme do IMDb. Do IMDb. Foi top 1 do IMDb. Detalhe que conversa muito com o que você tá falando, porque O Sonho de Liberdade é um filme que não tem absolutamente nenhum elemento sobrenatural e foi um dos filmes mais bem avaliados que teve como obra original o Stephen King. Então, é uma obra basicamente de relação de personagens, né? E pra mim, né, aquele final eu não sei vocês. Não fala, pelo amor de Deus. Enfim, gente, deixa pra lá. Eu acho que eles queriam se casar e morar na Argentina sozinhos, mas tudo bem. Só eu fiz essa leitura. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês, uma anedota que o Stephen conta que é maravilhosa, já que a gente tá falando desse filme. Ele tava no supermercado uma vez, e isso é real, viu? Ele tava no supermercado uma vez e aí uma senhorinha se aproximou dele lá, sabe assim, no balcão das alcaparras? Tá ali pegando alcaparra assim e tal. A senhorinha se aproximou dele e falou assim: você não é aquele Stephen King, aquele escritor? Ah, sou sim, como é que a senhora tá? Não sei o quê. E a velhinha fala pra ele: não, eu sei, você é um escritor muito famoso e tal, mas eu acho que você deveria escrever umas coisas menos feias. Você escreve umas coisas tão pesadas, umas coisas tão ruins de sangue, de morte, de terror. Você devia escrever umas histórias mais inspiradoras, tipo aquele negócio lá do Shawshank Redemption, tipo aquela história lá do Sonho de Liberdade. E aí o Stephen King falou: a senhora acha essa história inspiradora? Não, é maravilhosa, história incrível de redenção e não sei o que. O Stephen: não, muito obrigado pelo conselho, minha senhora, mas assim, fui eu quem escreveu essa história. Aí a velhinha vira pra ele e fala assim: não foi não. E vai embora. Mas ela tá certa, certíssima. Nunca passa frio, pois sempre está coberta de razão. Não foi não. Ele some, você deixa ele lá. Não foi. Quando eu tô convicto de uma coisa, eu vou até o fim, igual essa véia. Ixi, eu também sou assim. O que é muito legal na carreira do Stephen é assim: ele tem uma diferença muito pouca, acho que de cerca de 2 anos, entre o seu primeiro romance e a sua primeira adaptação. O primeiro romance que o Stephen escreve é Carrie a Estranha, e cerca de 2 anos depois, o Carrie a Estranha já é pego para ser adaptado pro filme do Brian De Palma. Então, assim, ele sempre teve uma relação muito conectada com o cinema, sabe? Desde o começo da carreira dele. Não que os livros dele dependam disso pra serem bons ou pra ter sucesso. Tem várias das histórias dele que são espetaculares e não viraram filme, ou que até viraram filmes muito ruins. Mas sempre teve essa propulsão, sabe? O cara que conecta o filme com o livro e o livro com o filme e tal. Sim. É uma coisa muito relevante na carreira dele. Tem uma coisa legal também, falando sobre conexões,
ele, além de conectar a obra escrita com os filmes, ele tem a tendência de conectar as próprias histórias que ele escreve. Então, alguns personagens que transitam em Dança da Morte, por exemplo, estão em vários outros livros dele com outra roupagem ou aparecem como personagens misteriosos, né? Tipo, o Moreno misterioso de Copacabana. Mas eles sempre aparecem como personagens easter eggs, assim. Isso é muito legal, porque vai conectando o universo. Quando você tá lendo, é muito maravilhoso. No novembro de 63 acontece isso também. Eu não li It, mas eu assisti os 2 filmes. Aí quando eu fui ler novembro de 63, eu já tinha assistido, né? It. E aí, em um determinado momento do filme lá, do livro, né? Quer dizer, quando ele volta no tempo, ele chega lá na... Gente, como é que chama a cidade? No Maine? Derry. Derry tá em vários dos livros dele. Ele chega em Derry. Na cabeça dele. Ele chega em Derry e aí ele interage com as crianças lá um momento, e elas comentam sobre o palhaço. Ele chega num momento que já aconteceu. Sério? Aham. Já aconteceu toda a história do It, né? E aí elas estão comentando sobre. E o It, ele tem uma... O livro tem 900 páginas e ele tem uns interlúdios. Ele vai... Quando ele chega num determinado ponto da história, que ele quer dar um respiro, ele conta uma espécie de conto sobre Derry. E aí um desses interlúdios é com o personagem que é o guia, o mentor lá do Iluminado. Então, assim, ele tá sempre fazendo isso. Ele conta uma mini história, 20 e poucas páginas, um conto inteiro de um personagem que é de outro livro. Caramba. Então, assim, ele adora fazer isso. Muitos anos antes da Marvel fazer, ele já fazia. Before It Was Cool. Já tinha multiverso o Stephen King-verse. O King-verso. King-verso. E não é o do King versus Godzilla. É só o King-verso mesmo. Lucas, e das adaptações que a gente mencionou aqui, não só das que a gente mencionou, mas a gente fez algumas anotações de algumas delas pra falar com vocês nesse meia hora. Qual que você viu algum que você não gostou? Você falou, nossa, que filminho, mais ou menos. Gente, acho que o que eu achei mais fraco, o Carrie, porque eu não assisti, pera lá, eu não assisti a versão do Brian De Palma. Tá. Nossa, graças a Deus. Carrie. Você assistiu só o da Chloe Grace Moretz. Exatamente, assistiu tipo assim, a pior sofredora de bullying do mundo. Ela é super padrãozinha. E pior que eu gosto dela, da atriz, da Chloe Moretz. Não, eu gosto muito dela também, mas assim... E a mãe dela no filme é a Julianne Moore. Na época... Muito boa a Julianne Moore. O filme estraga um elenco, né? Sim. O filme estraga um elenco, é isso que é impressionante. O filme é de 2013, essa versão, e eu lembro que na época teve uma puta divulgação. E aí eu falei, vamos ver, vou assistir. Só que, nossa senhora, não funciona. Ele é tipo a Matilda, sabe? Porque no Carrie... Aí a Julianne Moore vira pra Carrie e fala assim, você pecou, come aqui esse bolo, come esse bolo até sarar seus pecados. Foi uma coisa que eu vi no filme, eu odiei, e que depois eu fui ler que não tem no original, né? Eu não vi o original, mas eles falam que não tem. Que nessa versão de 2013 fica mostrando a Carrie aprendendo a lidar com seus poderes e tal. E só isso aí já tira você do elemento de terror do filme, né? Até porque o negócio o final do Carrie é um descontrole puro. É uma liberação de repressão, né? E aí, você tá treinando os seus poderes. E aí fica igual a Matilda treinando, fazendo comida aqui, pegando cereal pelo ar. Você foi explicando, o Monco Luiz foi explicando, ele foi percebendo que realmente é o roteiro de Matilda. Pegaram o roteiro de Matilda, pegaram aquela cena do chocolate com pimenta que joga negócio na cabeça da menina. Tipo assim... Nova Carrie. Em uma nova escola. Agora a Matilda cresceu. É tipo Poliana menina, Poliana moça. É Matilda menina, Matilda moça. Cara, mas esse filme nunca mais vai ser o mesmo pra mim, meu Deus do céu. Mas a gente pulou um filme importante que a gente quase não comentou sobre It, que foi o Boom agora, né? Então... eu ia até puxar esse filme pra baila,
depois de perguntar pra você qual que você não gosta, Gustavo, mas já que você puxou, o It é muito legal como referência porque ele deu uma ressuscitada na King Mania, né? Sim. E é o que é engraçado porque ele se aproveita muito do hype de Stranger Things, que escora loucamente nas obras do Stephen King. Uma escora retroalimentação, no Conta Comigo, né? escora no It. E aí, tipo assim, você tem essa retroalimentação, né? E o It foi bastante bem sucedido porque é um filme bom. Vamos combinar, um filme muito bom. O primeiro é muito bom. A primeira parte do It é muito boa, porque é do Muschietti, que é o diretor do Eu não Mama, que gosto já era muito bom. Mas tá bom. Você não gosta? Não, sério? Não, Ah, eu eu acho não que Cara, eles tão bons. eu falei no começo, né, que eu não sou... E tal. Eu falei no começo que eu não sou muito fã de terror. Geralmente os terror que eu gosto é o terror psicológico, mais voltado para um suspense, que foge mais do sobrenatural. Eu não gosto de ver a freira, a invocação do mal, tipo de coisa não me pega muito, não. Mas It foi um dos poucos filmes dessa temática aí que eu gostei pra caralho. Por que você não gostou, Augusto? Eu acho que eles exploram muito o palhaço na exposição, na luz solar. E, tipo assim, eu acho que eles podiam trabalhar muito mais no medo do palhaço estar dentro do armário. Você é um do que no odiador de palhaço... Midsommar? Não, eu gosto de Midsommar. Deixa eu falar uma coisa sobre o Midsommar, inclusive. O Ari Aster, que fez tanto o Hereditário quanto o Midsommar, ele trabalha elementos que são muito internos, de traumas muito internos, de formas diferentes. Então, por exemplo, no primeiro filme ele coloca todo mundo dentro de uma casa e faz um terror padrão que todo mundo assimila, para ele poder se canonizar como um diretor que sabe fazer um bom filme. Depois ele pega um outro tema interno, que é o abuso psicológico, e enfim, ele trabalha muita pressão da mulher na sociedade e tal, e ele coloca num território 100% aberto para trabalhar o que está dentro da cabeça dela no terror psicológico. Então eu achei genial isso, porque ele trabalha no primeiro filme dele uma sensação de claustrofobia, que é representado o que está acontecendo na cabeça da personagem, e no segundo momento ele também trabalha uma questão psicológica, só que num espaço completamente aberto. Então ele vai fazendo esses joguinhos assim, brincando com a gente. Eu adoro Midsommar e adoro Hereditário, sou fã dos dois. Não, mas apesar de o Ari Aster ser total um diretor de ejaculação precoce, né? Nossa, total, 200%. Ele chega no final do segundo ato, e aí ele não presta mais pra nada. Ele sempre acaba os filmes dele muito mal. Não acho. Final de Hereditário é de doer. Eu não vi Hereditário. Eu vi só Midsommar. Então vou estragar a experiência pra você, Lucas. O filme tá arrebentando, cada momento melhor do que o outro. Tá incrível. Chega no terceiro ato, seita satânica. Não, vai dormir, não, sinceramente. Mas é o Mas, que enfim, acontece. A gente falou, vamos voltar pra ponte do É Stephen a realidade. É sobre isso, a gente precisa falar sobre as seitas. Vamos voltar pra ponte do Midsommar do Stephen King. Augusto, eu discordo um pouco porque eu acho que é uma tentativa de adaptação um pouco mais fiel da história, sabe? Porque o Pennywise, no livro, que eu acho que você já leu também... Ele não tá na espreita, ele tá sempre muito à vista. Tá muito à vista no dia, no meio do sol, tá à vista dependendo de tal momento, na casa do fulano, no lugar do cicrano. E então, assim, é aquela ameaça daquela coisa que a criança não sabe se ela tem que desconfiar daquilo ou não. Então ela tem que estar visível, sabe? Eu não gosto do It quando ele descamba pro monstro. Aí bota CGI na cara, o palhaço já tava assustador pra caramba, e tasca CGI nele, faz ele virar um monstro. Aí eu não gosto, eu acho que o filme perde aquela magia do... Cara, esse cara é claramente perigoso. Você cai nas suas próprias armadilhas. Não, mas não é o que acontece no livro. Aquela sim. cena, por exemplo, do It 1, que eles estão naquela casa caçando aquelas portas, é muito boa. Eles não precisavam de mais nada ali, sabe? Sai procurando a porta e abre a porta, não sei o quê. Aí, de repente, ele começa a rir, ele tá rindo e é legal pra caramba. Aí mostra aquele dente de CGI que vai até a bochecha dele, assim, e aí perde. Aí então, isso aí me tira um pouco também. De terror pipoca. Porque o ator que faz ele lá, o Skarsgård... É Skarsgård mesmo, né? O sobrenome dele. É, um dos Skarsgård. O ator... Chama o ator de família Skarsgård que a gente procura. O Skarsgård lá. Cara, ele tem até um vídeo que é ele, sério, assim, começando a sorrir, igual o It, que é super assustador, cara. Eu já vi, já. Ele é assustador como It. Aí, quando vem o CGI, me tira um pouco. Inclusive, eu não gosto muito do segundo,
que eu gosto do elenco do segundo, gosto do roteiro, da parte... Até da parte... Tem bastante humor no segundo, que funciona bem. Mas quando vai pro terror, eles usam muito CGI no segundo, que aí fez sucesso, o orçamento... Liberaram um orçamento gigante pra eles. Eles tascam CGI. Não, e o final eu não vou nem falar, né? Mas eles usam muito CGI. It da Justiça. É o It da Justiça. Faltou só o raio azul. Uma coisa que é muito... Faltou só o raio azul. Uma coisa que é muito engraçada, que assim... Esse é um que eu não li, um dos poucos que eu não li, então parece que ele apaga um pouco da minha mente. Mas eu acho que o momento mais assim... Cara, filho da puta... É o Nevoeiro do Stephen King. Nossa, que filme. Você já viu, Lucas? Não, esse eu não vi. Então a gente assiste. não vai estragar ele pra você, não. Não pode. Gente, não, assiste antes que o alguém Nevoeiro. estrague. Assistam o Nevoeiro. O Nevoeiro me incomoda um pouco também. CGI. Sempre CGI. O CGI dele é muito fraco. Eu não sei se o orçamento é baixo. Sabe? Os monstros não são críveis. É muito tosco. Mas assim... É de novo aquela questão do Stephen King. Você ter o sobrenatural como pano de fundo pra contar uma história sobre pessoas. O Nevoeiro e o Sob a Redoma parecem muito nesse sentido. Que é assim, Sim. Bote pessoas trancadas no mesmo lugar e veja como elas vão se deteriorar rapidamente. O Sob a Redoma tem 900 páginas. O livro inteiro se passa em uma semana. Então Podia assim, se chamar é sobre Brasil, quando você... uma experiência. Quando você fecha o livro, que fecha a história lá, você para pra pensar, cara, foi uma semana pra esse pessoal degringolar desse jeito, completamente, pra sociedade desmoronar. E o Nevoeiro tem essa mesma pegada, né? Baixa uma névoa na cidade, no meio do nada, e o filme acompanha um grupo de pessoas no supermercado, também conhecido como metade do elenco de Walking Dead, tá todo mundo lá. Acho que esse filme que pôs o pessoal pra virar elenco do Walking Dead depois. E aí, o filme fala logo, muito cedo, que são uns ET. Tem uns monstros na névoa, você ficar na névoa, você vai morrer. Só que o Stephen foca na sociedade formada ali naquele supermercado, desmoronando completamente. E aí, o filme vai muito em cima disso. E o final... Nossa, o final, nós não vamos contar, mas é assim, pra... Dá vontade de brigar com todo mundo do estúdio. Detalhe Sabe, que mandar tem uma xingar série. muito no Twitter, mandar carta pro estúdio. É inacreditável. Tem uma série também, Não Confundir, Péssima. migalha de pão com caixote de açafrão. Aqueles nada a ver que inventem um negócio. Não confunda, gente. O filme é muito melhor e a série eu nem sei porque eu não assisti também, mas eu falo mal. Não, quando eu a pessoa fala mal, vi falo um mal. episódio. Eu vi um episódio da série e é uma coisa assim, é de doer. Não, é de mas doer. eu vi os Pegaram- trailers e não me Pegaram pegou. a pegada adolescente da Netflix pra colocar no Nevoeiro. Inventaram Sim. um monte de personagem nada a ver lá, adolescente, pra dar um contexto pra história e Entendi. não, uma porcaria. O Stephen também tem uma coisa, gente, que é muito interessante, vale constatar aqui. Eu acho que eu comentei um pouco sobre isso no episódio do Kubrick. O Stephen é um dos meus autores favoritos, mas com relação aos filmes e às séries, ele é um excelente termômetro. Se ele gosta ou elogia no Twitter, pode assistir que é bem ruim. Toda vez ele erra a mão. Não, Toda mas vez que nem ele sempre. elogia a obra, o negócio é de doer. Eu vou pegar, por exemplo, o Doutor Sono, que ele elogiou e é muito ruim. Ele elogiou a Cara. série do Novembro de 63, que você não gostou. Não, ele faz parte Ele adora do- a série do Sob a Redoma, que é muito fraca. Então, assim, é muito complicado, mas... O Novembro de 63, ele é um dos roteiristas, Então, inclusive. então, pra você ter uma ideia. Então, ele... É outra coisa que não dá pra Direto ele entender. erra a mão quando é cinema. Normalmente as histórias dele são muito melhores quando ele não está envolvido. É muito engraçado isso, porque é aquele choque de realidade que muita gente não tem. Pega J.K. Rowling, por exemplo, aí. Que escrever livros e escrever roteiro de cinema são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. A J.K. Rowling não escreveu nenhum roteiro dos 8 filmes do Harry Potter. E ela escreveu todos dos Animais Fantásticos. Só pra você ter uma ideia aí. Então, toda vez que o Stephen estava diretamente envolvido na produção dos roteiros, o filme tinha problemas. Porque é entender que você tá lidando com outra ferramenta, cara. E não é porque você é bom em uma que você vai ser bom em todas. Você vai ser bom nas duas. Não faz muito sentido, né? Cara, e só linkando aqui com o negócio que o Gustavo tava falando lá do It, que ele não gosta muito da exposição do palhaço no filme. Eu também, eu não me incomodo muito com isso, eu me incomodo mais com o CGI,
Mas a cena que eu mais gosto do filme, que é a mais assustadora, é a de abertura, que quase não mostra o palhaço, que ele tá dentro do bueiro. Então, Aquela cena te pega, assim, na hora que começa o filme já te prende. E depois ele sim, fica é muito exposto boa. mesmo. Eu entendo essa questão, assim, de, tipo assim, tem um palhaço em pé, segurando o balão lá longe, e aí a criança fica olhando. Então eu acho que eles tinham que trabalhar um pouco mais com isso, sabe? Tipo assim, o palhaço em pé, lá longe, parado, e a câmera fixa nele, e nada acontece, sabe? Aquela, tipo, a gente só vai sentindo um zoom chegando no palhaço, e Só a deixa trilha atenção, né? muda, a trilha muda, o personagem respirando, e aí a criança olha pro lado e ele some e não tem jumpscare, sabe? Não queria jumpscare, eu queria que fosse só uma criação de tensão contínua. Porque é isso que quando você desligar a luz, o palhaço aparece. Mas você Exatamente. desligou, o palhaço tá do seu lado. Some. Não, Se eu ele concordo fizesse isso. contigo nesse sentido, Gusta. Eu não acho o filme um espetáculo do terror como, por exemplo, a primeira metade de Hereditário é. A primeira metade de Hereditário é incontestável, é maravilhosa. Só que, dentre os filmes blockbuster de terror, esse é um dos melhores. Esse filme é nível Sim. Invocação do Mal. E o que acontece? Você joga esses blockbusters e vai uma galera procurando jumpscare. E o Muschietti Sim. entrega. Só que eu acho que ele entrega numa medida legal, sabe? Aceitável. Porque ele tem que entregar, porque o orçamento é enorme pra ele entregar. Então ele vai ser obrigado a entregar. Então eu acho o filme bom dentro desse parâmetro, sabe? É igual a gente comparar os Transformers. Você vai ver qual dos Transformers é bom. Pra mim, nenhum. Mas assim, dentro de um determinado parâmetro, o primeiro Eu é gosto do muito primeiro. melhor do que os outros, sabe? Então assim, é essa questão. Você vai comparar com o quê? Comparando com blockbusters, eu acho o It 1 um filme muito bom. Entendi. É porque, por exemplo, tem uma cena de Hereditário, logo no começo, que a mãe lá, né, matriarca... Não, agora da vocês família, já contaram o final, pode contar o começo. Então, ela liga a luz, tipo assim, ela tá ali arrumando umas roupas na casa, saindo do quarto, ela liga a luz, aparece um demônio. E aí o demônio fica ali e fica um tempão. Aí ela desliga a luz e o demônio vai embora, entendeu? Então, nada acontece. E nada acontece. Então, tipo assim, é uma tensão criada e não tem, tipo assim, eles não precisam esconder o bicho. Ele tá ali o tempo inteiro, só que foi montado de um jeito foda, sabe? De um jeito mais contemporâneo, novo, que eu acho que o terror atual precisa ser. Então eu acho que o It é um pouco defasado nesse sentido. Mas eu entendi o que você falou. Isso é um pouco parecido com o Jogo Perigoso da Netflix. Eu ia falar também dele agora. adaptação do Stephen King. Não é um filme tão espetacular, nem nada assim, mas ele tem uma questão nele que é muito interessante, que a mulher tá presa lá, ela tava com o marido e aí ela foi algemada lá pra fazer um bondage e o marido dela morreu. E eles estão no meio do nada. Ele teve um ataque cardíaco, que é um eles estão no meio do bondage? nada Que é um e ela tá bondage? presa. Ó. Não vou explicar não, que você procura no Google. E aí Bondage, ela tá lá gente. presa... BONDAG. Ela tá presa algemada. Ih, mas vai cair na censura do Spotify. Por isso que eles não sobem nossas coisas no horário, você vai ver. E aí ela tá amarrada e aí eles estão no meio do nada, ela não consegue gritar por ajuda e aparece um cachorro e ela fica com medo, que ela não pode fazer nada. E aí tem uns momentos que ela tá lá surtando, tá pirada, com fome, com sede, e ela vê um cara no canto olhando pra ela. E é isso, e é muito aterrorizante, porque ele tá lá, você tá vendo ele lá, sabe? Sim, e a tem hora que conclusão você do não filme com sabe se relação é- a isso é muito curiosa, muito interessante. E tem hora que você não sabe se é realidade, se é uma alucinação dela, que ela tá há dias ali sem comer. O filme é bem tenso. E o que é legal do Stephen, puxando pra uma outra ponta, vocês ouvintes já devem ter percebido que a gente já estourou a meia hora, mas Eu tô vendo isso, tô já autorizando, passou, já. tô autorizando. A gente sempre passa meia hora. Deveria O host chamar autoriza. Meia hora burlada. É meia hora e uns pouquinho. O Stephen, o que é muito legal no Stephen é que ele consegue trabalhar em vários tipos diferentes de horror. Você pega o It, o Cemitério Maldito, e eles são filmes que tem uma pegada específica. Você pega Misery, Louca Obsessão, que é um filme que eu adoro, simplesmente adoro, e ele tem uma pegada horrível de terror, mas de um terror completamente diferente desses outros dois. É um terror de... Não é só psicológico, porque ele é bastante físico, né? Mas
mas ele te dá um tipo diferente de perturbação, né? E um filme também muito bem adaptado do livro, que é uma coisa muito legal. Rendeu pra Kathy Bates um Oscar, e só pra destacar, é muito difícil gente envolvida com terror ganhar Oscar, viu? Lembre-se sempre disso. Então, assim, é uma ponta muito legal pra ele. Estaria entre os seus favoritos, Gusto? Com certeza, é um dos meus preferidos. Eu acho que depois de Iluminado, eu gosto muito de Carrie. O De Palma original. manda muito bem no Carrie. O original, não Matilda. Matilda é revisitado, não. Eu gosto muito do Misery, eu gosto muito do Carrie, eu gosto muito do Iluminado e o Nevoeiro. Eu acho que o meu top, eu falei o Iluminado primeiro, né? Mas eu acho que é o Nevoeiro, o Iluminado e depois Misery. Acho que é o meu top 3. Eu acho muito bom Misery. A gente já comentou já sobre. Já. E o seu, Lucas? Meu top 3 seria Green Mile, né? A Espera de um Milagre, o Iluminado e It. O meu... Caraca, que difícil. É muito difícil falar sobre isso. Mas é assim, falar sobre isso, meu Deus. É fácil eu fazer esse top 3, porque tem muitos que eu não vi também. Igual o Shawshank Redemption também. Já viu bastante coisa. Quando a gente tava fazendo as contas aqui, você até virou, não, o filme tal é dele. Nossa, o 1408, eu não sabia que era baseado no surpresa. livro do Stephen King. Então, o John Cusack faz 2 filmes dele, o Celular, 1408 e o Celular. Nossa, eu não gosto celular é bem estranho. Eu não gosto do John Cusack. Inclusive o Samuel Jackson tá nos 2 também, né? Tá. Tá. É muito, muito curioso, mas assim... E ele tá no Shawshank Redemption também. Não. Não, é o Morgan Freeman, não confundir com o Samuel Jackson. Todo mundo confunde os dois, né? Que saco. Eu tenho dificuldade de fazer esses tops. Eu vou fazer, não tô fugindo não, mas assim, porque... Por exemplo, o Cemitério Maldito... É, pra mim, um filmaço, mas é um filme de outras características, sabe? Ele é trecheira, né? Dos anos 80, filme B. Então, assim, ele é muito... O Stephen King tá no filme, ele é um padre num velório lá no filme, é muito legal. E ele é um filme B, então ele tem outras características. Eu acho que talvez O Cemitério, porque o livro chama Cemitério, talvez seja o melhor livro dele que eu li, e olha que não é pouca coisa, né? Porque o Cemitério é muito psicológico também. Ele tem o sobrenatural, mas ele é sobre a perda e é sobre um cético caindo em desespero e tendo que não sabendo como processar o ceticismo. O sobrenatural, né? Não sabendo como... sobrenatural, né? É um livro muito inteligente. Mas dos filmes... Eu acho que Um Sonho de Liberdade é o melhor no geral, assim, mas não é o do meu gosto pessoal. Eu acho que do meu gosto pessoal é Misery. Ele é o Kathy melhor. Bates a Kathy Bates é muito foda no Misery. Ela é muito boa. Foda. Você fica assim, você fica aterrorizado com aquela mulher. Ela é muito assustadora. Um Sonho de Liberdade é o filme que você coloca em primeiro lugar quando você não sabe qual é seu público, sabe? Aí você fala assim... É fácil, né? Você joga lá. Vou começar o meu discurso com um sonho de liberdade. É tipo isso, pra angariar voto. Pessoal, falar sobre Stephen King renderia muito mais do que meia hora. Quem sabe a gente faça um novo episódio sobre Stephen King depois, com temas mais específicos, porque a gente adora a obra dele, ele é um cara impressionante. Pra encerrar aqui, eu queria fazer uma lista, falar uma lista de alguns filmes dele que ainda estão pra sair, algumas adaptações. Vou passar bem por cima, mas Christine, que foi um que a gente mencionou aqui, vai sair um novo filme do Christine com o Brian Fuller de diretor. O Brian Fuller é o diretor de Deuses Americanos, diretor de Hannibal. Então, se você gosta de certas coisas de Hannibal e Deuses Americanos, violência gratuita brilhando, slow motion, você vai adorar. Vai ser o Vin Diesel que vai ser o ator principal do Christine. É o Vin Diesel, da vida. o Paul Walker. Meu Deus. Coisas da vida. Vai ter Buick 8, vai ter um outro filme também. Eu tô vai ter vendo. um filme dele, na verdade. Vai ter do Salem Slott, que também é bastante... Um dos livros bastante famosos dele, que é lá do... Acho que é o segundo livro que ele escreve, ou alguma coisa desse tipo. Das séries, vai sair uma série do Instituto, que é um livro mais recente dele. Vai sair uma série de Joyland, também um livro mais recente dele. Então, assim, tá produzindo direto, tá todo mundo vendo, tá todo mundo consumindo. O interesse por ele aparentemente nunca morre, o que é uma coisa boa, porque ele tá sempre escrevendo, sempre produzindo.
Nem tudo que ele faz é bom, pode ficar tranquilos, porque quem produz nesse ritmo vai produzir algumas porcarias, é claro. Mas a média de trabalho do Stephen King é muito alta e a média de filmes dele... eu sou fã, é um pouco suspeito de dizer. Mas acompanhem, assistam. E aí, pessoal, vocês gostam do Stephen King? Qual a sua adaptação favorita dele? Troca uma ideia com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Falou, galera. Tchau, Augusto. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube. Se assistir no YouTube, não se esqueça de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Segunda-feira que vem a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão. It's time for